Meus queridos, resultado do Banco do Brasil veio daquele modelinho, meu amigo. A gente vai comentar sobre isso hoje. O Banco do Brasil tá caindo aí já 13% na minha carteira, terceira maior posição da carteira aí. A rentabilidade ainda está muito positiva, com os dividendos que a gente vem recebendo, né? Tá 80% ainda, mas realmente a cotação caiu. E olha que interessante, né? Eu tô gravando aqui para vocês no dia de hoje. O resultado saiu ontem, depois do fechamento de mercado, tá? Então, depois que fechou a bolsa, saiu o resultado. Todo mundo leu o resultado. Hoje, quando abrir a bolsa, a gente vai ver o impacto do resultado no Banco do Brasil. Consegue perceber que eu tô gravando 4 minutos antes da abertura do mercado, porque eu quero acompanhar a abertura do mercado com vocês aqui nesse vídeo. Parece até esquisito isso aqui, né? Que alguém já sabia o que ia acontecer com o Banco do Brasil. Olha só, ficou ali cotado a 21, 20 e poucos aqui durante muito tempo do pregão, e depois no finalzinho do pregão, ele despencou 2,5%. Com o resultado do jeito que veio, será que vai cair ou que será que vai subir? Vou passar um panorama geral aqui para que a gente possa olhar essa subida ou essa caída do Banco do Brasil. Vou te deixar minha opinião do que vai acontecer quando abrir o mercado. Então, sem mais delongas, a primeira coisa é que eles publicaram uma remuneração complementar do acionista. Dentro do Banco do Brasil, temos 8 pagamentos anuais, tá? O primeiro pagamento é no decorrer do trimestre, quando fecha o trimestre, ele paga um complementar. Depois, agora no segundo trimestre, vai ser anunciado um pagamento prévio do segundo trimestre, depois um complementar. E assim sucessivamente até fechar os 4 trimestres. Então, a gente tem 8 pagamentos. Então, isso aqui foi o pagamento registrado aqui na bagatela de 8 centavos de JCP, e agora o JCP ele é tributado em 17.000%, né? Então você vai receber, na verdade, isso aqui, ó, de provento do Banco do Brasil, né? Quase 7 centavos. Realmente uma mixariazinha, e essa mixariazinha veio porque eu vou complementar a distribuição do banco, só que o banco não teve lucro quase nenhum, então não tem o que complementar, né? O que eu distribuí lá de prévio já foi o suficiente. Então, realmente, isso aqui já mostrou que o resultado foi fraco, né? E aí, vamos então para a apresentação, depois a gente vem aqui para a análise de resultados, que eu quero mostrar alguns detalhes mais importantes para vocês. E aí, eu quero pular todos esses slides aqui e eu quero descer aqui para o guidance e para o resultado desse trimestre, tá? Até para a gente conseguir acompanhar a abertura do mercado ali e ver como que o mercado reage. Você tem que se treinar em referência a isso, né? Você tem que ter experiência. E sempre quando você puder ler um resultado antes da abertura do mercado, isso é perfeito, porque você vai treinar para ver se a sua análise está correta de acordo com o mercado ou não. Às vezes o mercado vai ser contrário a uma análise correta, porque às vezes são curtoprazistas, enfim, mas a gente tem que acompanhar isso aí. Então a gente viu um declínio do resultado do Banco do Brasil desde o primeiro trimestre de 2025, né? A gente viu lá caindo absurdamente. Então tivemos aí um resultado de 3,8, que foi quando o Banco do Brasil começou a cair lá dos seus 27, 28 reais para 24, 25. Depois, todo mundo esperando que ia resolver esse problema rápido, né? Veio de novo 3,8, foi quando ele afundou até 18 reais. Depois tivemos uma recuperaçãozinha aqui, né? De 5,4 bi, que inclusive o próprio CFO falou que no quarto trimestre normalmente tem mais vencimentos. Então, em geral, o quarto trimestre ele tem mais resultado mesmo. E agora a gente pensando que iria vir em linha aqui 5,7 ou talvez um 4,5, né? Piorar, mas não piorar tanto. Veio uma piora substancial, 3,4 bi de lucro, menor do que no segundo tri de 2025. E olha que doideira, né? A gente tá num patamar hoje, se a gente pega aqui, isso só supondo, tá? 3,4 bi vezes 4, a gente teria um patamar de lucro anual de 13,6 bi. O Banco do Brasil, lá em 2021, tava lucrando 19 bi, 13 bi era em 2020. Ou seja, é como se o Banco do Brasil tivesse voltado na época da pandemia, meus amigos. Então a gente vai ler os outros números agora aqui do Banco do Brasil, mas já dá para ver aqui que o mercado vai reagir mal a isso, né? O ROI aqui tá de 7,3, não foi um resultado muito bom. O CFO, no dia do BB Day, toda empresa faz o dia dela, né? Então Taesa Day, Semig Day, BB Day, teve também. E aí, no dia, o CFO disse que a recuperação que ele estava vislumbrando para o banco não era uma recuperação em V, né? Nem em U, que é aquela recuperação onde tá o lucro bom, cai, que basicamente seria aqui a base do U, né? E depois sobe de novo e vai subindo, né? Então ele não esperava essa recuperação, ele esperava uma recuperação em W. Como assim, Léo? Pô, o resultado tá bom, ele piora, depois ele melhora um pouquinho, depois ele piora de novo e só depois ele recupera. Então, será que essa recuperação em W que ele estava falando já era antecipando a gente do que iria acontecer aqui no primeiro tri de 2026? Porque se você considerar aqui o movimento que está acontecendo com o lucro, basicamente é uma movimentação em W mesmo, né? Teve uma recuperaçãozinha aqui. Agora, será que a recuperação é possível para 2026? Ou será que a recuperação vai começar a acontecer em 2027, 2028? Isso é a mesma intriga do Banco Bradesco. E aí a gente tem que entender, na pior das hipóteses possível, qual seria o valor
valor justo do Banco do Brasil. Então a gente vai passar aqui 20, 30, 40 minutos, se for necessário, para olhar alguns números do Banco do Brasil, ver se todos os resultados foram ruins mesmo, ou se esse lucro aqui está mascarando alguma coisa que a gente deve levar em consideração, e a gente vai decidir se faz sentido manter o banco na carteira, se faz sentido vender o banco da carteira, se faz sentido colocar mais o banco na carteira, ou se faz sentido só ficar paradinho. A gente vai discutir sobre isso. Com esse lucro caindo e despencando aí nos 3,4 bi de lucro, olha só o que eles fizeram com o Guidance. Onde está escrito Guidance? Você tem toda a permissão, que eu não sei porque os caras colocam assim, né? Mas você tem toda a permissão para ler metas. Então o Guidance, na verdade, são as metas para 2026. O que o banco espera de projeção para 2026. O Guidance 2026 é isso, tá? Então aqui a gente tem o Guidance que eles soltaram no primeiro tri. Então depois desse resultado aqui do quarto trimestre, sempre quando vai abrir um ano, né? Então o quarto tri, ele fechou em dia 31 de dezembro de 2025, só que o resultado saiu só lá em março. Lembra? A gente leu juntos aqui, por isso que eu te convido a se inscrever no canal, porque eu sei que você não tem tempo de ler tudo, eu tô aqui fazendo sua tarefa de casa, eu leio pra você, eu resumo aqui pra você, pode ficar tranquilo. Depois do resultado do quarto tri, eles tinham soltado um guidance, ou seja, algumas metas que inclusive foram bem convincentes e que realmente faziam sentido naquele momento. Isso aqui eu quero deixar bem explícito pra você ver o quanto é difícil você fazer o fluxo de caixa de uma empresa. O quanto é difícil. Tem gente querendo projetar fluxo de empresa aí para 10 anos. O Warren Buffett faz isso com dificuldade. E olha que ele tem 90 anos fazendo isso. O próprio Banco do Brasil não conseguiu fazer o fluxo de caixa do próprio Banco do Brasil. Entende a dificuldade de fazer? Não é uma coisa assim muito simples que você não estuda para fazer ou que você quer fazer em 5, 7 minutos. Não, não é assim. Tem que estudar o negócio, tem que estudar o modelo. Isso aqui mostra para você que sempre precisamos ter altas margens. Altas margens te possibilita erro. A gente vai errar, a gente já sabe que vai errar. O Banco do Brasil errou, pô. Então, nós sabemos que nós vamos errar. Quando eu vou calcular um valuation, eu já presumo que eu vou errar naquele valuation. Logo, eu exijo muita margem para poder fazer aporte. Porque se eu exijo margem para poder fazer aporte, eu posso errar. Eu posso errar aquela margem. E aí, mesmo que eu erre essa margem, se eu não errar grotescamente a margem, eu ainda vou sair no lucro no final, no frigir dos ovos, tá? Então aqui, olha o que o banco disse. Ele tinha um lucro líquido ajustado de 22 a 26 bilhões. O observado nesse tri foi de 3,4. Então, se a gente pegasse a mínima lá, ó, o 22 bi lá, e tirasse o resultado desse trimestre, teriam 18,6 bi para serem lucrados nos 3 próximos trimestres, o que daria aí uma média de 6,2 por trimestre. Ou seja, estaria difícil ele bater isso aqui na situação atual do Banco do Brasil, que já tem 12 meses, 4 trimestres que ele não chega perto deste lucro. Pode ser que recupere? Sim, mas não vai ser o caso agora, né? Tanto que a gente tá fazendo a simulação para 22, que era piso e virou teto, né? Agora o máximo que dá para lucrar é 22, mas tá muito mais próximo de 18 ou talvez até baixo de 18. O custo de crédito, que é o quanto de dinheiro ele tá tendo que provisionar por conta dos devedores lá, porque não tá recebendo da inadimplência, pô, foi de 53 bi para 65 bi de piso. De 58 pulou para 70. Isso aqui são 12 bilhões a mais de provisão. É 3 bi de lucro por trimestre que deixa de ser lucro para virar provisão, ou seja, carteira de crédito do Banco do Brasil tá ruim, tá ruim. Mas vamos pegar todos os dados aqui e dar uma olhada, tá? Já é 10,8. Vamos abrir aqui o Profit pra gente ver se já caiu a cotação do Banco do Brasil. Você olha aqui no Google, ainda não atualiza, né? Porque precisa de pelo menos 15 a 30 minutos para atualizar aqui, que a B3 dá esse delay aí mesmo. O Profit ele carrega em tempo real, né? Lógico. Aqui, ó, Banco do Brasil. Cadê Banco do Brasil? Tá até em leilão aqui, porque já abriu aí com a queda de 3,66. Então já tá na abertura a R$20, ó. Acabou de abrir aqui agora, queda de 4% já, tá R$19,90. R$19,90. A galera realmente não gostou do lucro, né? Já anteciparam ali algumas pessoas, não sei se tinha informação privilegiada ou não, a gente nunca vai saber disso. Antecipou uma queda de 2% pré-resultado, ou pode ter sido só um feeling também, né? Não sei. E agora caiu mais 4% aqui. R$20 aí o Banco do Brasilzinho. Vamos ver se faz sentido comprar Banco do Brasil a R$20, né? Porque ficou muito mais barato. Uma queda de 33% do pico que ele bateu, né? Vamos lá. A gente pega o pico que ele bateu aqui, ó, de 29,53, já temos uma queda aí de 30% do banco. Ele chegou a cair 37. Lá em 1º de agosto de 2025, estava cotado a R$18. Pra você ver quanto que a margem importa, né? Mesmo com o resultado ruim, se você tivesse compro o Banco do Brasil aqui, no momento em que a margem estava estourando, olha lá, mesmo com o resultado ruim, você teria uma valorização de 13% em 6 meses. Bom, né? Então vamos para mais números do Banco do Brasil, pra gente só não rebentar a chilapa nele também, né? Vamos falar se teve algum resultado bom, se teve alguma coisa aqui que nos favorece pensar numa recuperação real, ou se não, né? Aqui a gente
consegue ver de maneira bem enviesada, né? O Banco do Brasil está tentando mostrar aqui os melhores números deles, e realmente são números bons. A gente consegue perceber aqui que a margem financeira bruta do banco subiu. O que é a margem financeira bruta? É o quanto de dinheiro eu consigo fazer de receita financeira, de receita com os meus negócios, bruto. Aí depois eu vou tirar os custos, depois eu vou tirar as outras coisinhas para depois virar lucro líquido. Então você percebe que a primeira linha da DRE, que é a margem financeira bruta do banco, tá subindo sim. Subiu 14,8% de um ano a outro. Ou seja, eles realmente estão conseguindo fazer a margem subir. Eles realmente estão conseguindo aumentar os seus negócios, os seus serviços, enfim. Eles estão conseguindo ter mais receita. O problema tá no custo. O custo tá tão alto que o lucro fica pouco. Se eu consigo, por exemplo, para ficar didático, vender essa caneca a R$10 e meu custo é 2, o meu lucro é 8. Se eu consigo aumentar o preço da caneca, agora eu vou vender a 15. Pô, eu aumentei a receita de 10 para 15. Só que por algum motivo eu não recebi esses R$15, eu tive um custo de crédito, que o cara ficou inadimplente, não me pagou. Pô, então meu custo, eu vendi a 15, o meu custo foi 10. Eu tive um lucro de 5. Perceba, mesmo eu aumentando o preço da caneca de 10 para R$15, 50% de aumento de receita, quase derramei o café aqui, eu tive menos lucro. É o que está acontecendo com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele não é um banco ruim. Ele está passando por um problema de inadimplência. E aí, esse problema de inadimplência acontece em bancos ruins? Essa é a indagação que você tem que fazer. Pô, esse problema que o Banco do Brasil está passando é porque ele era ruim mesmo na concessão de crédito? E a gente tem alguns pontos aqui a determinar sobre isso, e eu vou te dar minha opinião. Então não é segredo, nem para mim, nem para você, que o problema do Banco do Brasil é a inadimplência do agro, né? Isso ficou óbvio desde o início do ano passado. A gente está olhando junto com a própria gestão do Banco do Brasil como que isso vai se resolver, porque aparentemente nem a própria gestão do Banco do Brasil sabe a que ponto isso pode chegar. No primeiro trimestre do ano passado eles suspenderam gás. Pô, não consigo nem prever o quanto que vai ter de custo de crédito. Foi basicamente essa a notícia que eles deram no primeiro trimestre do ano passado. Não consigo nem prever. O CFO até fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou deixar um cortezinho aqui do videocast lá do CFO. E agora a gente consegue perceber que, bom, esperavam a recuperação, mas caiu, e parece, ao meu ver, que eles esperavam sim uma queda para o primeiro tri, mas não esperavam uma queda tão grande assim, né? Então você consegue perceber que essa parte da inadimplência no agro realmente tá uma coisa séria. Não é algo assim de brincadeirinha, não. Não é algo que é passageiro, assim, muito fácil, não. Vai demorar um pouco para se resolver isso. Então aqui a gente tem receitas de operações de crédito também subindo. Perceba, aumentou margem financeira bruta, aumentou receita com operação de crédito, o resultado da tesouraria aumentou 23%, o resultado de prestação de serviço subiu 5,5%. Aí aqui na parte de prestação de serviço, né, abrindo o leque, administração de fundo cresceu 8,6%, seguro de previdência 3,5% cresceu, administração de consórcios aqui 14%, inclusive os consórcios agora estão sendo alvo dessa recuperação de crédito do banco, né, porque basicamente cartão de crédito e consórcio é o que mais está crescendo hoje dentro do Banco do Brasil, justamente porque é nesses que a gente consegue pegar uma garantia mais considerável. Você faz um consórcio com o banco, se você não pagar, ele tem aquele bem em que você adquiriu. Então você tem uma garantia mais real, né? Então um consignado, basicamente, já vem descontado da folha aí para poder pagar. As despesas administrativas subiram 5,5%, que basicamente foi a alta das receitas de prestação. Então, as despesas administrativas, e o Banco do Brasil sempre foi um destaque nisso, né? Ele é muito eficiente mesmo. Ele gasta pouco por tudo que ele faz. Ele gasta pouco. O que ele tá fazendo, às vezes, não tá dando tanto resultado assim, mas o quanto que ele consegue mobilizar de pessoa, de material, de serviços, OPEX em geral, ele consegue sim rentabilizar muito bem de acordo com a receita, porque o índice de eficiência dele está na casa dos 27, né? Vamos até ver, o último era 27, vamos ver quanto que vai ser aqui agora, mas em geral fica abaixo do Banco Itaú, abaixo do Bradesco, muito abaixo do Santander. A gente vai dar uma olhada aqui. Então, números bons, tá? Isso aqui não são números ruins, não. Isso aqui são números bons. Ó, perceba, se a gente não tivesse com o problema de crédito que a gente tem no Banco do Brasil, a gente estaria vendo o Banco do Brasil continuando acompanhando o Banco Itaú nesses crescimentos aqui. E a gente viu lá o Banco do Brasil subindo de 7 para 8 bi, para 9 bi, né? 9,7 bi no trimestre, foi quando começou a queda. Se a gente não tivesse problema na carteira de crédito, o Banco do Brasil provavelmente continuaria subindo esse lucro, porque a margem está subindo consideravelmente. A carteira de crédito subiu, mas subiu pouco, que inclusive faz parte da estratégia do banco atualmente, né? Não expandir tanto a carteira de crédito assim. Afinal, eles precisam primeiro resolver o problema da carteira de crédito para depois ampliar essa carteira de crédito. É óbvio que eles conseguirão resolver esse problema mais rápido se eles ampliam a carteira de crédito de maneira qualitativa, e aí a parte qualitativa desafoga
afoga, ameniza, dá uma diminuída no impacto do que é a carteira de crédito que está com problema. Então, aqui você consegue ver que a pessoa física aqui foi o que mais cresceu, o agronegócio até cresceu um pouquinho também, e a pessoa jurídica deu uma diminuída. Chegamos aqui então no desafio das provisões, né? O jeito que eles colocaram aqui ficou até meio filosófico, e realmente, né, o custo de crédito subiu 85% do primeiro tri de 2025 para agora. Cara, você tem ideia do que é isso? Eu vou só fazer a continha aqui para você entender o que é isso. 85% a mais, tá? Então, os 18,9 bi é 185% do que foi provisionado no primeiro tri 2025. Se a gente fizer uma regrinha de 3 simples aqui, ó, 18,9 vezes 100 dividido por 185, cara, o provisionado lá no primeiro tri 2025 foi 10,2 bi. Você entende que tem uma diferença aqui de 6,7 bi? Se não tivesse provisionado isso, viraria lucro. 6,7 bi. 6,7 bi mais os 3,4 bi que ele já reportou de lucro mesmo provisionando isso, daria um lucro de 10,1 bi. Você tá vendo onde está o problema do Banco do Brasil? O problema do Banco do Brasil não é que ele não está conseguindo emprestar com bom spread, não é que ele não está conseguindo otimizar os custos dele. Não é isso. É o custo de crédito, cara. É o custo de crédito. Aqui a gente consegue ver a inadimplência, ó, inadimplência de março de 2025 para março de 2026. Inad 90 mais, que é a que você tem que olhar, né? Acima de 5, a gente quer abaixo de 3. Acima de 5 tá alto pra caramba, né? Aqui a gente consegue ver mais detalhes sobre a margem financeira bruta. O spread global aqui está muito bom, inclusive, tá? 4,8 de spread global é muito bom. O spread global é o quanto que eu consigo fazer de diferença entre o que eu pego emprestado e o que eu empresto. Imagina que eu peguei esse celular emprestado de você e estou te devendo então agora 6 mil reais, tá? Para poder comprar esse celular aqui. E aí eu vou e vendo esse celular para outra pessoa, ou empresto para outra pessoa, a 6.500. O spread foi os 500 reais. Eu vou pegar os 6.500, vou te pagar os 6 mil e vou ficar com 500 reais para mim. Isso é o lucro do banco. A gente falou aqui de celular, porque uma empresa de celular vende celular. Uma empresa de crédito, que é um banco, vende o quê? Crédito. Então ela pega dinheiro emprestado de você, empresta para outra pessoa, e a diferença entre os juros é o spread que ela ganha dinheiro. Então aqui a gente consegue ver que o spread do primeiro tri de 2026 está bem melhor do que o primeiro tri de 2025. Parece que não, mas 0,3% de diferença de spread já é baita coisa, tá? Já é baita coisa. E aqui no quarto tri, normalmente o quarto tri ele é sazonal mesmo, tem mais spread mesmo, né? Enfim, e já esperavam que esse spread iria diminuir, mas não diminuiu tanto assim, né? Então foi bom. Aqui a gente consegue ver a margem financeira bruta comparada com o primeiro tri de 2025 e o primeiro tri de 2026. Perceba, a margem financeira bruta foi 23 bi lá no primeiro trimestre de 2025. Qual foi a diferença do lucro lá de 7 bi no primeiro trimestre de 2025 para o 3 bi de agora? Provisão. Aí você percebe que essa receita aqui de 4 bilhões a mais teria virado até mais lucro, né? Aqui a gente consegue ver um detalhe a mais sobre o custo de crédito, então como que está, né? A despesa sobre carteira aqui. Eu te mostrei inclusive isso no vídeo do Banco ABC. Seria ideal, assim, seria perfeito se você olhasse, perfeito não, perfeito só Cristo, né? Mas seria de extrema valia para você se você, depois desse vídeo aqui, fosse pro vídeo do Banco ABC. Vou até deixar a thumbzinha dele aqui para você identificar onde tá no canal. Por quê? Porque lá eu te explico outros detalhes sobre bancos. Então você pega esses detalhes que eu te expliquei aqui sobre bancos do Banco do Brasil, pega os detalhes que eu te expliquei lá no Banco ABC e, cara, você vai aprender muito sobre análise de banco. Fiz para você também o vídeo sobre Banco Itaú. Então você compara esses três bancos. Pô, eu consigo começar a perceber o que é bom no banco, o que é ruim, o que eu consigo agora. Eu posso ler um pouco sozinho, não ficar dependente apenas, entende? A minha intenção aqui nesse canal não é que você fique dependente, eu quero que o Léo solte o vídeo sobre Klabin para eu ver se Klabin é bom ou não. Eu quero que o Léo solte o vídeo de Wiz para ver se o Wiz é bom ou não. Eu quero... Não, pô, aqui a intenção é, beleza, eu vou soltar o vídeo para você entender, ver a minha opinião, só que a minha opinião não pode ser a decisiva na sua tomada de decisão, cara. Não quero nem que seja, não quero isso. Eu quero que você seja independente, você consiga abrir o relatório e ler. É para isso que eu gasto 40 minutos aqui no vídeo, porque senão eu faria o vídeo de 10 minutos, igual todo mundo faz. Ó, lucro foi de 4,3, o problema é o custo de crédito, as despesas subiram, e pronto, é isso. Eu faria assim. Pô, tô aqui 40 minutos com você, cara. Se você tá até agora no vídeo, é porque você quer aprender, pô. Então aprende, se dedica, força 5% a mais do seu cérebro aí, deixa esse like nesse vídeo aí, se inscreve no canal, larga de ser murrinha aí de like. Então aqui a gente vê o quanto que a provisão foi aumentada, né? Olha, no quarto tri foi 18 e aqui 18,9. Nossa, Léo, como que no quarto tri a gente teve uma provisão tão grande, mas o resultado foi tão melhor? Porque o quarto tri, ele é melhor mesmo, tá? Então é esperado sazonalmente que o quarto tri seja melhor mesmo em resultados. Mais spread, mais margem, né? E assim sucessivamente. Aqui a gente teve mais provisão, mais custo e um resultado mais baixo. Eu vou deixar de tarefa de casa para vocês baterem um olho na despesa por carteira lá do Banco ABC. E aí eu quero que você volte aqui e compare com a do Banco do Brasil, para ver
ver se esse... Léo, como que eu sei qual que tá alto? Será que 5% é alto? Essas perguntas é o que normalmente eu recebo dos alunos. Como que eu sei se 5% é alto, Léo? Tô vendo ali que é 5%, eu sei o que que é, você me explicou o indicador, eu sei o que que é, você vai aprender lá no vídeo do Banco ABC, mas como que eu sei se 5% é alto? É 3, é 4, qual que é a média? Como que você aprende isso? Olhando todos os bancos. Aí você vai ver, pô, esse banco aqui é 2, 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 esse banco aqui é 2. Esse aqui é 5, pô, 5 tá fora, entende? Então dá uma olhada lá no Banco ABC para ver se isso aqui tá fora ou não, beleza? Aqui olhando para carteira de crédito com mais detalhes, a gente consegue ver a INAD e o índice de cobertura. Então a inadimplência dos 30 dias segue aí mais ou menos estável, né? Então falar aqui que caiu muito, não foi aquela queda, mas enfim, caiu um pouco, né? De dezembro de 2025 para março de 2026. E a INAD de 90 dias continua aí na casa dos 5. Então veio subindo desde março de 2025, tá aqui na casa dos 5. A gente tem que observar se esta inadimplência aqui de 6 nos 30 dias pode se traduzir no aumento da inadimplência dos 90 dias, né? Porque a INAD de 30 dias mais é aquele que deve a mais de 30 dias. O de 90 dias mais é aquele que deve a mais de 90 dias. Em geral, o cara que deve mais de 90 dias e não pagou, ele não vai pagar mesmo. Vai virar custo de crédito pro banco. A não ser que ele consiga renegociar e tal, né? Mas em geral isso vem mais da parte de recuperação de crédito do banco, não é aquelas coisas assim. Normalmente esses caras são caloteiros mesmo. Então eles vão tentar jogar o máximo pra frente aí pra tentar uma renegociação de 90%, 95% da dívida. Isso vira custo de crédito pro banco. É o risco que esse tipo de empresa corre, que é o banco, né? O banco, ele empresta dinheiro, então ele corre o risco de crédito. É normal. O índice de cobertura aqui tá ok. E aí a gente consegue ver um crescimento moderado aqui, né? Da carteira de crédito, desde março do ano passado para março deste ano, 2% só. Esse é o 0,7 aí, quase que um crescimento irrisório, mas melhor que esteja realmente aumentando do que diminuindo, né? A gente olha para cada ponto dessa inadimplência, estamos pegando esse gráfico aqui, estamos abrindo em pessoa física, pessoa jurídica e agronegócio, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na pessoa física. Olha a inadimplência da pessoa física, 9,3%. A INAD 90 dias da pessoa física, 6,8%. Isso é alto, tá? A pessoa física normalmente ela fica mais inadimplente mesmo. Mas eu quero que você compara essa inadimplência de pessoa física lá no Banco Itaú, que eu mostrei pra vocês. Compara pra você ver o quanto que tava lá no Banco Itaú. Um pouquinho alto isso aqui, né? Então a inadimplência aqui também está alta na parte de pessoa física. Cresceu a carteira de crédito 7,8% na pessoa física. Na pessoa jurídica eles conseguiram reverter aquele problema específico. Inclusive saiu burburinhos no mercado no trimestre passado, quem lembra? Subiu a inadimplência para 3,7%. Foi um caso específico, inclusive. E aí eles até colocaram aqui, ó, desconsiderando o caso específico de uma empresa em específico. E aí depois, agora já corrigido, voltou para os 2,7%. Então aqui na parte de pessoa jurídica tá ok, tudo certo. Na parte de micro e pequenas empresas, que normalmente tende a ser maior também, tá aí dentro da média, então tá certo também. E aí chegamos aqui no agro, o agro absurdo, né? Olha para você ver o quanto que subiu, é como se tivesse triplicado a inadimplência de um ano pro outro, né? Absurdo, realmente. Tá muito alta essa inadimplência no agronegócio, acima das médias. Inclusive, eles trazem aqui um panorama de recuperação judicial, o quanto que a recuperação judicial se transformou em algo quase que corriqueiro dentro do setor do agro agora, né? A gente consegue ver aqui 98 pedidos em primeiro tri de 2025, bateu pico aqui no terceiro trimestre com 209 judicializações de recuperação judicial, e aqui no primeiro tri de 2026 foram 162 pedidos, 1,4 bi que fica impactado com isso, né? Então fica travado esse dinheiro, e aqui em abril já tem 61 pedidos. Então, realmente, pode ser que tenha uma inflexão aqui e agora começa a cair, pode ser. Mas o próprio CFO do banco disse que provavelmente isso aqui acontece porque no primeiro trimestre, normalmente tem menos recuperação judicial lançada porque eles estão em período de férias, né, da parte judicial e tal. Então, tem menos mesmo. Tanto que você consegue perceber aqui que já estava estourado aqui o problema do agro. Tivemos menos recuperações judiciais aqui. Então, vamos observar. Isso aqui é outra coisa que a gente tem que observar. E aqui vem um dado legal. Esse dado aqui é legal da gente analisar, porque aqui a gente consegue ver o que veio de safra nova e o que vem de safra velha, tá? O que é esse negócio de safra nova e safra velha? Quando eu tô com um problema de crédito, é um problema de crédito de um dinheiro que eu já emprestei. Então eu não tô com problema de crédito de um dinheiro que eu vou emprestar amanhã. Eu tô com problema de crédito de um dinheiro que eu já emprestei, que é o que a gente chama de safras anteriores. Então a gente chama essa coleta de clientes para empréstimo de safras. E aqui a gente consegue perceber sobre fluxo de vencimentos em bilhões, ou seja, vai vencer e o cara tem que pagar. Né? Então, quando vence, o cara tem que pagar. Consegue perceber que aqui em abril de 2026 a gente tem 13,3 bi de vencimento de fluxo para pagar. E aí perceba, grande parte disso, 73% disso, vem de safras anteriores, ou seja, daquelas safras que estavam com problema. Os caras lá não estão conseguindo pagar direito. Não são todos, mas grande parte do problema está vindo das safras anteriores. Por quê? Porque a safra nova, que é essa safra contratada após o 1 do 7 de 2025, tem novos modelos de
de garantia. Então, antigamente, aqui, como que funcionava as safras anteriores? Que, inclusive, isso era uma falha do Banco do Brasil, né? Eles mesmos admitiram isso. Eles faziam colateralização com as próprias sacas de soja, o que o próprio produtor rural estava produzindo. Aí, imagina, o cara tá com problema, não é porque ele não tá produzindo. O cara tá com problema porque, provavelmente, o que tá produzindo não é suficiente. E aí, ele não consegue pegar aquilo, ou problema na safra, e aí não consegue colher. Então, se eu não tenho saca de café para poder pagar o banco, eu não adiantou nada, fiquei inadimplente do mesmo jeito. Agora, quando eu coloco uma garantia real, pô, se você não me pagar, eu vou pegar a sua terra, e a terra vale algum dinheiro, aí beleza, né? Então a garantia fica mais real, e aí o cara vai dar os pulos para poder pagar, ou não vai pegar dinheiro emprestado. Então a gente aumenta a qualidade de crédito da carteira. Quando tem uma garantia muito grande, pô, o cara que já tava com a intenção de dar o calote não pega, porque senão ele vai perder realmente a garantia dele, o que ele coloca como garantia, como alienação fiduciária, e aí a gente tende a pegar o cara que realmente tem a intenção de pagar. E normalmente as pessoas não ficam inadimplentes porque querem, né? Às vezes o cara tem a intenção de pagar realmente, só que ele não tá conseguindo pagar. E aí ele deixou lá então a garantia, porque ele acreditava que ele ia conseguir pagar, logo se ele deixou a garantia, ele correu o risco do crédito que ele aceitou pegar dinheiro emprestado e tal, pode até renegociar com o banco, mas aí o banco tem uma segurança também, né, de não emprestar dinheiro e ficar perdendo esse dinheiro. Todo o dinheiro que eu empresto eu perco o dinheiro. Pô, então eu tô doando dinheiro, não tô emprestando, né? Então essas safras anteriores tinham esse problema com garantia, que é diferente dessa safra contratada aqui no ano de 2025, né? Então eles disseram, inclusive, que eles não estão vendo ainda efeito dessa safra de 2025 2026 e muito menos da safra de 2026 2027. Por quê? Porque a safra 2025 2026 começou aqui, né? E olha só, aqui a gente consegue perceber que até o decorrer do ano a gente terá um panorama diferente. Vai ser só 38% da safra anterior e 62% da safra nova, o que provavelmente vai causar realmente menos inadimplência. Não vai ser o suficiente para zerar a inadimplência, mas vai ser suficiente para poder diminuir um pouco essa inadimplência. Pelo menos é que o pessoal do BB espera, né? Ultimamente tudo que eles estão esperando tá meio errado, mas eu acredito fortemente que o aumento dessas garantias vai realmente diminuir a inadimplência. E aí, o que eles estão emprestando agora em 2026, que entra aqui inclusive dentro da safra após o primeiro do 7, pô, a gente só vai ver o resultado disso aqui lá em 2027, porque normalmente esses empréstimos do Banco do Brasil, conforme já expliquei para vocês uma vez, pô, normalmente tem investimentos de 6 em 6 meses, de safra em safra, 4 em 4 meses, 12 em 12. Então a gente tem realmente esses vencimentos assim diferentes, e aí a gente tem que esperar um ano para poder ver o efeito, né, dos empréstimos. Mas percebe que aqui a perspectiva é realmente de queda da safra velha e aumento da safra nova, o que teoricamente vai produzir uma carteira de crédito com maior qualidade. Então eles estão trabalhando para isso. E se Deus quiser, o trabalho deles bom vai resultar em menor inadimplência mesmo, o resultado do banco vai subir. Aqui a gente tem a parte do capital da empresa, o capital principal. Isso aqui, inclusive, ele é muito importante para saber se o banco está crescendo, porque isso é nosso, né? O capital de maior qualidade do banco. Então, sempre quando tem um lucro e eu retenho um pouco desse lucro, ele vem aqui para esse capital principal e através do capital principal que eu consigo fazer expansão de carteira de crédito, que eu tenho um limite para expansão de carteira de crédito, a não ser que eu tenha capital principal. Então, a gente consegue perceber se o banco está crescendo o capital principal, a gente consegue ver se a gente vai ter maior crescimento da carteira de crédito, se a gente vai ter mais lucro provisionado e tal, enfim. E se ele está diminuindo, a gente tem a perspectiva contrária, né? Ou o banco está distribuindo muito dividendo, que aí reduz mesmo o capital principal, ou o banco está com dificuldade para poder reter lucro, porque não está tendo tanto lucro assim, ou porque ele está tendo que provisionar demais, aí ele captura ali do capital principal. Então, temos que analisar. Eu vou deixar um corte aqui do próprio CFO falando sobre essa queda aqui do que aconteceu no capital principal. Só deixando um parâmetro, já de minha opinião aqui, 11,59 não é um capital principal ruim. É óbvio que a gente queria ver de 12 subir para 13, é óbvio. É óbvio que eu queria de 13 subir para 14, é óbvio. Eu poderia ter mais dividendo provisionado, mais crescimento de carteira de crédito, é óbvio. Só que 11,59 não é um capital assim de se arrancar os cabelos da cabeça. Não é assim. Vou deixar aqui um cortezinho do CFO falando. E aonde que nós tivemos efetivamente aqui uma redução desse capital principal que em dezembro estava 12,23 e terminou em 11,59? Basicamente fruto dos ajustes prudenciais e regulatórios que reduziram em 70 bips, mais ou menos. O CGPE, ele foi praticamente netado, o impacto negativo que ele traria, ele foi netado com com as renegociações feitas no âmbito da 13 e 14. Então eu diria para você que na medida em que a gente estabiliza essa inadimplência e retoma a geração orgânica de resultado, a gente garante o crescimento desse nosso lucro, dos nossos ativos, né? E com um nível de capital que eu considero confortável para sustentar esse crescimento. Esse ponto, Janaína, sem dúvida alguma, fez a gente refletir bastante antes de tomar essa decisão de ajustar esse guidance. Porque
nós estávamos ainda nessa expectativa de um primeiro trimestre. Ele seria mais agravado, mas a gente ainda estava olhando. Mas o que nos motivou principalmente não foi o que aconteceu no primeiro trimestre, foi principalmente olhando daqui para frente. É importante lembrar que no ano passado, neste momento, nós decidimos suspender o guidance, porque nós não tínhamos clareza do que estava acontecendo no segmento rural que justificasse a gente perder o referencial em termos de provisão. É completamente diferente de agora. Agora a gente começa a olhar essa carteira dentro de um aspecto de operações que tinham sido renegociadas, operações mais antigas, de ciclos anteriores, de vintages anteriores, que continuam com um patamar de pontualização ainda aquém daquilo que nós consideramos como ideal para a gente recuperar um nível de risco normalizado nessa carteira. E a gente também percebe que a nova safra que foi feita, né, da safra 25-26, já dentro de uma matriz de resiliência, com garantias mais robustas, como a alienação fiduciária, apresentam um índice de pontualização melhor, mas não suficiente para justificar um guidance que nós estimávamos ali perto dos 56 bilhões de reais para todo ano. Então, o mercado fatalmente ia nos indagar que no primeiro trimestre eu já entreguei praticamente 19 bilhões de reais. É como se nos próximos 3 trimestres eu tivesse que estar fazendo em torno de 13 bilhões por trimestre. Isso não ia ser factível. Dito isso, fica óbvio que a gente tem que revisar o nosso preço teto. A gente vai lá na Ward, vamos entrar aqui na parte de valor intrínseco e vamos calcular também aqui o nosso preço teto projetivo. A gente já tinha considerado 22 bi aqui como o pior cenário possível anteriormente, né? Segundo o guidance, que era de 22 a 26. A gente vai projetar aqui de maneira mais pessimista ainda agora, para cobrar mais margem ainda do Banco do Brasil. Aqui o Banco do Brasil lucrando 22 bi, pagando 30% de payout, já não tinha um preço teto muito legal não, né? Ficava com a mais segurança negativa aqui no fechamento do dia anterior, inclusive. Agora, se a gente reduzir isso aqui, não espere receber dividendos do Banco do Brasil. O retorno do Banco do Brasil, então, a gente tem que fazer contas bem específicas e você tem que entender o risco que você está correndo no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele vai te remunerar agora com valorização de cota por recuperação do lucro. Não vai ser em distribuição de dividendos atualmente. É diferente do ABB Seguridade que você compra e mesmo se a variação do lucro não for tão alta assim, o dividendo vai pagar lá 10, 12% ao ano. Então a gente tem, até por inércia, né? Normalmente os dividendos são preditivos de alta na cotação, mas se percebe que não vai ser por conta de uma forçação de barra no crescimento, porque eu estou distribuindo 90% no caso da BB Seguridade. Óbvio que o ROI lá é muito alto, enfim, dá para crescer ainda com isso, outros parâmetros. Aqui no Banco do Brasil ele está extremamente focado em crescimento de rentabilidade para poder realmente aumentar a qualidade da carteira e ele não está preocupado em distribuir dividendos. Então perceba que se a sua tese no Banco do Brasil é comprar ele a 19 agora que ele caiu para receber dividendos, sua tese está errada. Você não vai receber dividendos agora, em 2026, talvez até não em 2027. A não ser que o banco nos surpreenda, mas normalmente ele está nos surpreendendo sempre ao contrário, né? Então ele sempre está nos decepcionando. Então a gente vai fazer aqui o valor intrínseco do banco. Inclusive, aqui a gente tinha projetado 20,7 bi de lucro para este ano de 2026, né? E aí a gente estaria com a margem hoje de 35%. A gente vai ter que revisar esse valuation e aí a gente pode fazer de várias maneiras pessimistas, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, a alusão ao próprio resultado do Banco do Brasil 2020, que teoricamente aqui foi 13,29 bi, porque o primeiro trimestre lucrou basicamente o que o primeiro trimestre de 2020 também lucrou, né? É óbvio que a margem financeira aqui do Banco do Brasil em 2020 era bem menor do que o que é hoje, né? O banco já cresceu, já é muito maior, tem uma receita muito maior. A gente vê aqui uma receita líquida lá, 98 bi, aqui a gente tem uma receita líquida de 326 bi, então totalmente diferente o banco. E aqui é com certeza muito mais por conta do custo de crédito do que o que era aqui, né? Mas, enfim, a gente pode fazer essa alusão aqui só para vocês entenderem como que funcionaria se ele lucrasse aí os seus 13,9 bi. Ó, lucrando os 13,9 bi, depois um crescimento de 7, 8% aí para recuperação, pô, a gente teria em 2028 o Banco do Brasil lucrando aí seus 16 bi em 2028, que seria basicamente o que o Banco do Brasil lucrou em 2021, na verdade. De 2020 para 2021 teve um salto de crescimento aqui de 6 bi de lucro. Então, foi o que ele fez aqui em 6 meses, né? Ele demoraria 3 anos para fazer agora. Não sou
tão pessimista assim com o banco, tá? Não acredito que vai se repetir os lucros de 3,4 bi todos os trimestres. Mas é óbvio também que não sou louco de continuar pensando que ele vai bater ali o topo do guidance, igual ele batia antes de 22 bi, né? Então hoje, qual a previsão que estou fazendo, tá? Isso é uma previsão minha, não tem como, não somos papai do céu para poder prever futuro, não tenho bola de cristal. Então eu tô projetando como eu, Léo, ficaria confortável investindo na empresa, né? E o que eu acho que realmente vai acontecer. É até ruim fazer essas previsões aqui, né? Principalmente em empresa que tá com problema, realmente, porque às vezes você vai errar mesmo. Não tem o que fazer, né? A ideia é você comprar quando tem margem, porque tem margem, e esperar a recuperação da empresa, porque não dá pra você prever o que vai acontecer no segundo tri. Não sei o que vai acontecer no terceiro tri, mas eu espero, no longo prazo, como a eficiência do banco é muito alta, como realmente a parte de receitas está crescendo, quando ele resolver esse problema do crédito, ele vai retornar. Então, o problema aqui, o risco do seu investimento no Banco do Brasil é quanto tempo vai demorar para ele retornar. Porque beleza, ele vai retornar, todo mundo sabe, ele vai retornar e tal, pode ser que ele volte a dar o mesmo lucro que dava antes, ou então pelo menos melhorar o lucro atual, vai, com certeza vai. O tamanho do Banco do Brasil hoje não é um tamanho de banco que lucra 3 bi, ele é um tamanho de banco que lucra 7, 9 bi tranquilo no trimestre. O problema agora é o custo de crédito mesmo. Então, quanto tempo ele vai demorar para voltar a lucrar isso? Porque imagina que se ele demora 5 anos para resolver esse problema, são 5 anos o seu capital parado em Banco do Brasil, sem pagar dividendo e sem valorização de cota. Vai passar 5 anos. Depois ele teria que valorizar 100, 200% para poder compensar esse risco que você correu. Então você tem que fazer esse tipo de conta. Eu acredito que a recuperação do Banco do Brasil vai ser mais lenta do que a maior parte das pessoas estavam esperando, né? Inclusive eu esperava que a recuperação ela fosse lenta, mais gradual. Então, que agora se caísse lá para 4,5 bi, não afundasse de novo, né? Porque agora caiu 50% de novo o lucro. Então eu tava esperando a recuperação mais gradual, né? Aquele zigue-zague crescendo. Não vai ser isso provavelmente que vai acontecer. Talvez a gente esteja na perninha do W lá que o CFO falou. Pode ser que a partir de agora comece a recuperar, ou pode ser que a gente continue afundando mais um pouco. Então é imprevisível, tá? O que eu vou fazer aqui agora é literalmente pegar o guidance e tirar 10%. Por quê? O que eu tenho hoje de panorama do próprio CFO é 18 bi. 18 bi menos os 3,4 bi lá, ó, a gente teria 14 bi, isso dividido em 3 trimestres, 4,8 bi. Você percebe que não é algo não factível? No momento de maior crise, no quarto trimestre, ele conseguiu 5,7. Então, isso é factível. 18 bi é factível, que é a banda inferior do guidance. Se a gente colocar 10% abaixo da banda inferior do guidance, pô, a gente tá sendo pessimista pra caramba, tá sendo mais factível ainda. E se a gente pega, ó, 18 menos 10%, teria um lucro de 16,2 bi, menos o 3,4 que já foi o lucro desse trimestre. Dividido por 3 ali, ó, teria um lucro de 4,2 bi. Totalmente factível, na minha opinião, tá? Totalmente factível. A gente, inclusive, precisará do segundo tri de 2026 para poder refazer de novo o preço teto. Porque a gente vai ver se a gente foi muito pessimista com 4,2, se a gente deveria ter sido mais conservador no 4,8 lá, que é a banda inferior do guidance, ou se a gente foi muito otimista no 4,2, porque pode ser que o resultado venha 2,2 bi, entende? Nesses momentos que as empresas estão realmente com algum problema intrínseco, a gente tem que ficar refazendo valor intrínseco, preço teto, na verdade você faz isso todo trimestre com todas as empresas. Mas nessas empresas, elas normalmente tendem a variar muito o preço teto de um trimestre por outro. Então você sempre tem que ir aportando com cuidado, você sempre tem que ir aportando de maneira mais responsável, entendendo o risco que você está correndo, né? Se você entende o risco que você está correndo também, pode abrir a mão, enfim. Eu te sugiro que você tome cuidado nesses aportes para justamente você conseguir fazer da maneira mais efetiva possível e remunerar seu capital mais bem possível, né? Aqui eu tinha colocado uma taxa de desconto de 20% naqueles 22 bi que a gente estava prevendo, né? Que era uma projeção mais conservadora. Então eu queria ser conservador, eu tirava da taxa de desconto. Agora, realmente dá pra gente projetar um pouco mais do que o que a gente exige de Banco Itaú, de Bradesco, que já resolveu seus problemas, né? Mas não faz sentido a gente cobrar 20%. Então, aqui no 18% com 16,2 bi, vou até projetar em 5 anos, porque a recuperação ela tem que ser gradual mesmo. E aí você pode cobrar até os seus 20% lá. Eu vou deixar 18, tá? O preço teto do Banco do Brasil aí ficaria na casa dos R$26. Então caiu de 27 para 26, né? O lucro aqui realmente influencia pra caramba. Eu vou até colocar um crescimento mais moderado aqui de 5%, ó, que aí a gente fica ainda mais pessimista nesse caso, tá? 5% de crescimento só, ficaria um preço teto aí de 24. Hoje, né, atualmente, você tem 20% de margem. Então, ainda continua sendo uma oportunidade. É óbvio que não faz sentido você colocar toda a sua carteira no Banco do Brasil, mas, realmente, é um banco que tá descontado que provavelmente vai se recuperar. Abaixo dos R$20 aí, ó, e talvez faça muito sentido, né? Ele caiu lá para 19, ó, já recuperou para 20,60. Provavelmente já estava precificado. Os 4% de queda da abertura do pregão já normalizou, agora tá 0,30%. Então, ok, né? É isso. A galera normalmente antecipa esses
esses movimentos aí. E realmente fica a indagação se tinha informação privilegiada ou não para cair 3% ontem das 4 às 5 horas do pregão, né? Que foi bem fechamento do pregão, mais ou menos aonde a hora que saiu o resultado. Enfim, o meu preço teto fica salvo para você. E se você é assinante da Ward, você clica aqui na parte valuation, fluxo de caixa, consegue vir aqui nos valuations dos influenciadores, consegue ver todos os valuations aqui calculados, tá? Então, você consegue ver o do Banco do Brasil, por exemplo, ó, tem 2 influenciadores aqui que calculou, né? O meu aqui tá com 18% de margem e o do Luan tá com 24% de margem. Nossos preços tetos aí bem parecidos, né? Eu e o Luan tem uma forma muito parecida de olhar as projeções. A gente é bem conservador, né? A gente é mais pessimista mesmo. E a gente normalmente tem uns valuations bem parecidos. Tamo junto. Fique com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Isso aqui vai te ajudar pra caramba, tá? Assina a Ward se você ainda não assinou. QR Code aqui. E se inscreve no canal, pô. Te prometo que eu vou te ensinar muito.